Bom, queridos e queridas, vamos falar daquilo que é o mais brasileiro possível, que é a nossa população. O que é mais brasileiro do que a população brasileira? E com certeza essa população é extremamente diversificada, traz uma série de diferenças culturais, teatrais, musicais. E nesta aula quero abordar as principais características do povo brasileiro. E quando falamos de população brasileira, temos que sempre lembrar que o Brasil é um país extremamente rico do ponto de vista cultural. Poucos países no mundo possuem um grau tão grande de miscigenação como o nosso querido Brasil. E você deve estar se perguntando, professor, o que é miscigenação? Miscigenação é a mistura de etnias diferentes. É a combinação de povos diferentes, de características biológicas diferentes. A essa mistura dá-se o nome de miscigenação. E a próxima pergunta é: e quais são as etnias que essencialmente formam o povo brasileiro? Bom, nós temos o indígena, que na realidade é os proprietários legítimos da terra, que foram os primeiros a habitar o território brasileiro. Posteriormente, nós temos a chegada do europeu, o branco, que chegou lá por volta de 1500, durante o processo de colonização. E posteriormente tivemos a chegada dos povos africanos, que veio dentro daquela realidade de escravidão para o nosso país. E vale lembrar que não são apenas esses três grupos étnicos que eu estou mostrando no slide aqui. Existem outros povos que chegaram depois, mas dentre todos esses são os três principais povos que se deve à miscigenação da população brasileira. E é interessante salientar que existe alguns nomes que podemos dar, que podemos associar a esta miscigenação a partir da combinação de grupos étnicos diferentes. Por exemplo, o índio com o branco é o chamado caboclo. No interior de Minas Gerais e no interior de Goiás é muito comum ouvirmos essa expressão. Olha lá o caboclo, caboclinho. Ainda fala errado ainda, que é para dar mais peso ao goianês, né? Bastante comum vermos essa nomenclatura aparecendo aí. E na verdade muitas das vezes é um nome utilizado até em caráter de brincadeira, mas a miscigenação do índio com o homem branco dá-se o nome de caboclo. Podemos ainda associar o branco com o negro e chamá-lo de mulato, como é muito comum vermos no carnaval brasileiro, por exemplo, o bloco, a mulata, aquela mulata que samba muito. Na música popular brasileira mesmo, você vê Alcione falando de mulata, alguns sambas de enredo também tratando do mulato, que é o resultado da mistura do branco com do português, né, do europeu branco com o negro africano. E a mistura, a miscigenação que se dá a partir do negro com o índio é o chamado cafuso. E novamente, vale lembrar que ainda existem outras expressões, mas essas são as três principais, são as que mais predominam dentro da sociedade brasileira, dentro da população brasileira, que são caboclo, mulato e cafuso. Muito bem, podemos partir aí para a próxima. Agora vamos pegar aqui alguns dados gerais da população do Brasil. Qual é a população geral do Brasil? Então, a população do Brasil é de 190 milhões de pessoas. Isso de acordo com dados do IBGE de 2010. Lembrando que o próximo censo será realizado esse ano, em 2020, né? A região sudeste abriga cerca de 80,3 milhões e o nordeste 53,7 milhões de pessoas. No entanto, acredita-se que a população brasileira hoje é de mais de 220 milhões de pessoas, isso
em 2020, estourando aí a estimativa que se tinha lá em 2010, que em 2020 a população poderia chegar a 209 milhões de pessoas, né? Essa era a estimativa que se tinha lá naquele censo de 2010, no censo daquela época. Então, assim, nós temos um crescimento populacional que foi um pouco além daquilo que se esperava, daquilo que se projetou acerca do crescimento da população brasileira. Vocês são jovens demais, vocês não se lembram disso, mas eu cheguei a ver a torcida da seleção brasileira na época de Copa do Mundo cantando assim: somos 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. A música. Isso na década de 70, tínhamos no Brasil, em média, 90 milhões de pessoas. Agora, em média, 50 anos depois, estamos passando dos 220 milhões de habitantes. Olha só para vocês verem que salto. De 90 para 190, 100 milhões de pessoas. Para 220, 130 milhões de pessoas. É muita gente, é um crescimento espantoso realmente. E vale salientar aí, se você observar aí, as duas regiões mais populosas do Brasil, que é a região Nordeste e a região Sudeste, geralmente os presidentes do Brasil, eles descendem, né, de alguma dessas regiões brasileiras, que são regiões que possuem um colégio eleitoral bastante amplo e acaba tendo um peso muito grande na época de eleger o presidente da República. Bom, vamos a outros dados interessantes. A primeira impressão que temos é que a população brasileira, ela cresce bastante. Se fizermos um comparativo com as duas últimas décadas, o Brasil continua crescendo, mas em um ritmo bem mais devagar. É como uma maratona, você larga muito rápido e vai perdendo força no final. E no final você pode associar esses números com um crescimento de aproximadamente 1,17% ao ano, tendo uma taxa de fecundidade de 1,86%. E a taxa de fecundidade representa o número de filhos por mulher. 1,86 seria a quantidade de filhos que cada mulher brasileira tem. E você deve estar falando assim: não é possível, aqui em Águas Lindas aqui eu conheço famílias que têm 10 filhos, 8 filhos, eu tenho um tio lá que tem 6, 7 filhos. Não, isso é uma estatística média. Você vai ver também mulheres que não têm nenhum filho. Então, essa é a realidade brasileira. O Brasil reduziu a sua taxa de fecundidade. Você tem um grande número de mulheres que têm apenas um filho, algumas que têm nenhum, outras que têm apenas 2 filhos. Então, pessoas que têm 6, 7, 8 filhos, desde do goleiro até o atacante, não é uma realidade muito comum. Existe ainda, principalmente em regiões mais pobres, com menos informação, onde possui um grau de escolaridade menor, mas não é essa a realidade nacional. E ainda existe uma tendência para o censo que será realizado, ou seria realizado esse ano do IBGE, de um crescimento, de uma diminuição ainda maior desse percentual de crescimento da população aí para casa dos menos 1%. Agora, devido a esses fatores aí da quarentena, do isolamento, então assim pode interferir de alguma forma em relação ao censo, a grande quantidade de pessoas que está vindo a óbito também, mas enfim, a tendência, o que se esperava, a projeção era que a taxa de crescimento da população diminuísse ainda mais. E qual seria a proporção de mulheres e homens dentro da população brasileira? De acordo com esses dados que eu estou apresentando aqui, que foi os dados do último censo, 51,8% da população brasileira era composta por mulheres e 48,92% por homens.
E historicamente falando, nós temos a mulher sempre tendo uma expectativa de vida muito maior, porque historicamente a mulher se cuida mais, a mulher vai mais ao médico do que os homens. Geralmente o homem vai no médico 2 ou 3 vezes durante toda a sua vida, já a mulher vai praticamente ao médico todo mês. Então existe essa diferença, além da questão das brigas de bares, confrontos de gangues, por meio de mortes violentas, acidentes de trânsito que na maioria dos casos envolvem homens. Por esses e outros fatores é que nós temos uma maior percentual da população brasileira composta por mulheres. Geralmente todos nós temos na família alguém que tem uma doença e que não vai ao médico de forma alguma. Se você vai dizer que não tem aí na sua família um tio, uma tia, que você peleja para eles irem no médico se cuidar e eles não vão de forma alguma, fica se arrastando a vida inteira, mas não vai por medo de agulha, não vai por medo de médico mesmo, por medo de hospital e por vergonha muitas das vezes. Então assim, a população brasileira no geral tem muito medo de ir ao médico, e principalmente a classe masculina, que é extremamente relaxada quando o assunto é a sua própria saúde. Bom, agora vamos às etnias do Brasil. Então, enfim, pardos 43,1%, brancos 47,7%, negros 7,6%, indígena, né, podemos ainda destacar que foi o que restou da população indígena brasileira, 0,4%, e amarelos, que são os asiáticos, japoneses, chineses, sul-coreanos, norte-coreanos, entre outros asiáticos aí que faz parte da população brasileira, tendo um percentual de 1,1%. No entanto, vale lembrar que esse levantamento é o autodeclarar da população, é aquilo que você se considera. Então não existe uma comissão para analisar se você está falando a verdade, se você de fato é negro, se você de fato é branco. Não tem isso. É como você se enxerga. O IBGE vai e pergunta como você se considera, aí você fala, me considero negro, eu me considero pardo. Então, somado aí, esse percentual pela primeira vez na história supera o quantitativo de brancos na população brasileira. E veja que interessante, a pirâmide etária brasileira. Lembre que a pirâmide etária, ela traz a seguinte situação. Nós temos o lado esquerdo em azul, que é composta por homens, e o lado vermelho, composta por mulheres. E cada uma dessas faixas representam o percentual da idade, né? A faixa é composta por parte azul e parte vermelha. A primeira parte da faixa, por exemplo, ela traz crianças de 0 a 4 anos. A segunda, que é a de cima, de 0 a 9 anos. A terceira, de 10 a 14 anos. E assim sucessivamente. Bom, então países que têm a base da pirâmide bastante larga e o topo bastante estreito, como era o caso do Brasil até a década de 60, pode-se declarar que é um país de população jovem. Invariavelmente tem poucos idosos e geralmente tem uma expectativa de vida muito baixa. Países que têm a chamada pirâmide etária em formato de pirâmide mesmo, de fato. Observa o segundo cenário, por exemplo. Nos anos 2000, você vai ver que houve uma diminuição da base da pirâmide, que eram crianças de 0 a 4 anos. No caso, subindo aí, observando aí as outras faixas, já houve um aumento. E o topo da pirâmide também já houve um aumento. Então ela já não tendo um formato assim tão característico de uma pirâmide. Já deformou um pouco aquela pirâmide lá de 1960. E já em 2010 nós temos um aumento ainda maior da população idosa e uma diminuição ainda mais
significativa das crianças de 0 a 4 anos e o número de jovens também já começa a diminuir e a pirâmide começa a tomar um formato totalmente diferente. E lembrando que em aulas anteriores nós abordamos a questão da previdência social, né? Porque esse fenômeno que se observa no Brasil do envelhecimento da população, dada ao aumento da expectativa de vida, é algo que já ocorre nos países europeus há algumas décadas. Esse problema que nós estamos enfrentando acerca do fator previdência já é algo que é discutido na Europa há algumas décadas. Então é um fator extremamente delicado aí da população, uma característica bastante delicada da população europeia e também está se tornando uma característica da população brasileira. E observe aí que o percentual de idosos nos anos 2000 eram de 8%, em 2010 de 10%, e em 2020 com certeza teremos um percentual ainda maior. Já esse próximo gráfico, ele revela a estimativa de crescimento da população brasileira para as próximas décadas. Estima que a partir de 2040 a população vai deixar de crescer e vai começar a diminuir, dado todos esses fenômenos que foram citados anteriormente. Então estamos encaminhando para uma redução dos números de filhos e um envelhecimento cada vez maior da nossa população. Bom, então é isso daí, eu quero encerrar essa videoaula aqui. Todas as questões da prova estarão contempladas dentro dessa revisão para facilitar a sua vida. Fiquem com Deus e até mais. Até a próxima aula.